Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir a esse vídeo. Esse vídeo é sobre o declínio das oligarquias brasileiras na década de 1920. Pois bem, aquele jogo oligárquico que vimos anteriormente, da política do café com leite, do coronelismo, dos arranjos, do continuismo político, das fraudes eleitorais gritantes, das manipulações absurdas, do abuso de poder, do compadrio e das disputas terríveis, violentas entre as elites, que é um dado importante, porque a gente não tem uma elite, a gente não tem uma oligarquia. Nós temos oligarquias, nós temos elites no plural. E muitas vezes elas entram em conflito umas com as outras. Elas brigam pelo poder, não é? Então você vai ter esse momento. Essa década de 1920 é um momento onde as elites estão brigando pelo poder. Além dessa disputa política violenta entre as elites, entre os coronéis, nós ainda vamos encontrar na década de 1920 algumas realidades sociopolíticas muito significativas. Primeiro que, a partir da Primeira Guerra Mundial, você teve uma alavancagem do nosso processo de industrialização. E aí foi se formando uma burguesia industrial, portanto urbana. Essa burguesia industrial muitas vezes não se vê assistida nos seus pleitos, tendo em vista que a classe dominante ainda é aquela classe rural agrária exportadora. Então você começa a estruturar uma classe que demanda políticas públicas que garantam seus negócios, que é essa burguesia industrial. Do outro lado surge um grupo que está se organizando cada vez mais, que são os operários, os trabalhadores urbanos, assalariados, que não têm leis trabalhistas, que montam sindicatos, fazem greves, mesmo com toda a repressão. A República Oligárquica acredita que questão social é caso de polícia, ou seja, bate, mata, arrebenta, deporta, não é? Mesmo assim, o movimento operário vai se organizar. E a partir do sucesso da Revolução Socialista na União Soviética e o surgimento da União Soviética em 1922, é formado o Partido Comunista Brasileiro. Então você tem um movimento operário se ligando a um movimento político de disputa do poder político, não é? Que é essa formação do Partido Comunista Brasileiro. Outra questão aí importante é que a classe artística também começa a se movimentar. Ela não aceita mais o colonialismo artístico. Ela não aceita mais reproduzir os padrões estéticos europeus. Ela quer produzir uma arte genuinamente brasileira. Ela quer uma arte que mostre o verdadeiro Brasil. Surge então o modernismo brasileiro, a partir da Semana da Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Ali, vários nomes do modernismo brasileiro vão se apresentar, como Anita Malfatti, como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Menotti Delpitia. Então você tem uma série de artistas que vão se reunir em torno dessa ideia, o que é o Brasil, como vamos retratar o Brasil. O Oswald de Andrade, no seu manifesto antropofágico,
diz Tupi or not Tupi. Eu não quero a Revolução Francesa, eu quero a Revolução Caraíba. A busca é por entender o Brasil e mostrar o Brasil com todas as suas contradições e belezas. Então você vai ter obras como Macunaíma, de Mário de Andrade, o Abapuru, de Tarsila do Amaral, que tentam quebrar com aquela estética europeia. Muito bem. O que a gente vai observar também? Que eles vão criticar todo esse arcaísmo dessa república oligárquica, desse Brasil rural, atrasado, analfabeto, iletrado. Eles vão propor um Brasil industrial, urbano, dinâmico, com universidades, com cultura, com valorização da instrução formal. Isso vai ser importante, porque todos esses atores da década de 1920 que propõem modificações vão ter alguma influência na década de 1930. Quando haverá o rompimento com essas oligarquias. Durante a década de 20, vai surgir ainda um outro movimento dentro do Exército Brasileiro, dentro da baixa oficialidade brasileira. Os capitães, os tenentes, os majores. É esse grupo, a baixa oficialidade. Em 1922 foi eleito o mineiro Arthur Bernardes, a quem os tenentes acusavam de ter desrespeitado Hermes da Fonseca, Marechal Hermes da Fonseca, que já tinha sido presidente em 1910 e era um destacado membro do Exército. No episódio das chamadas cartas falsas. Então, fake news não é uma questão atual, né? Vai ser inventada que o Arthur Bernardes teria dito nessas cartas que o Hermes da Fonseca não valia nada e era um sargentão. Só que essas cartas eram falsas, né? E isso tudo vai ser a ponta de lança, o estopim para o início das revoltas tenentistas. O movimento tenentista quer impedir a posse de Arthur Bernardes. Então, ainda no governo de Epitácio Pessoa, eles tomam o forte de Copacabana. O movimento dos tenentes é um movimento moralista, é um movimento autoritário, é um movimento salvacionista. Eles se acreditam os salvadores da pátria. Eles se acreditam aqueles que são portadores da honra, da moral e dos bons costumes. E que eles têm direito de usar suas armas para impor essa sua verdade. O movimento então toma o Forte de Copacabana, só que ele é cercado. É o episódio dos 18 do Forte de Copacabana. Por quê? Porque a maior parte dos rebelados depõe as armas e se entrega. Mas 17 mais um civil, né, vão enfrentar o exército na praia de Copacabana. Não vai dar muito certo, serão massacrados. Apenas 2 sobrevivem, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Mas o movimento continua. Arthur Bernardes toma posse, o movimento vai se articulando contra ele, e em 1924 eles tomam a cidade de São Paulo. Arthur Bernardes vai passar o seu período quase todo decretando o estado de sítio. Estado de sítio é quando o presidente declara que a pátria está em perigo. Estão armando contra a nação. Então ele precisa sitiar o grupo. Então ele precisa de poderes especiais para sitiar esse grupo rebelde. Cercar esse grupo rebelde.
Em 1924, os tenentes têm uma liderança maior, Isidoro Dias Lopes. Eles têm destacamentos associados pelo país todo. Quando eles são bombardeados em São Paulo, né, as tropas leais a Arthur Bernardes, porque eles são considerados rebeldes, estão num movimento ilegal. Não é um movimento para a ordem, é um movimento revolucionário, um movimento que tenta tirar do poder, né, o governante eleito, tá? Porque se diz, olha, nós queremos acabar com essa corrupção, queremos acabar com as fraudes eleitorais, queremos instituir o voto secreto, né? E claro, os tenentes querem a volta do poder militar. Muito bem, só que eles são expulsos lá de São Paulo. E aí vai se formar uma coluna. Um jovem capitão chamado Luiz Carlos Prestes sai lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul, com um grupo de tenentes. Surgia aí a coluna Prestes, a coluna invicta, aquela que nunca foi derrotada. Percorreu mais de 20 mil quilômetros pelo território brasileiro. Qual era a tática que o Prestes estabeleceu? Movimento constante. O exército brasileiro não vai conseguir nos acompanhar e ele não pode destruir aquilo que ele não consegue acompanhar. Então nós vamos adotar as táticas de guerrilha. É o fustigamento, é a tocaia, né? E vamos continuar sempre em movimento, passando por várias cidades do Brasil, pregando que o governo tem que ser derrubado e que esse jogo tem que ser modificado. A coluna, nos seus tempos mais altos, chegou a ter 1.500 combatentes. No seu tempo de crise, que é onde ela vai se exilar na Bolívia, em torno de 700 membros. Luiz Carlos Prestes era o grande chefe, o grande líder. Entrou para a história com o apelido de o Cavaleiro da Esperança. A esperança do fim do coronelismo, a esperança de uma moralização do sistema, a esperança de um Brasil melhor. Eles foram sendo combatidos em cada estado que entravam. Quando entraram na Bahia, por exemplo, os coronéis da região auxiliaram o exército. Foi o período em que eles tiveram mais dificuldade, porque os jagunços dos coronéis usavam as mesmas táticas que eles, né? Mas, em 1927, já tinha sido escolhido um outro governante, né? Arthur Bernardes tinha acabado seu governo em 1926, Washington Luiz já estava eleito. Não tinha, a principal razão de ser era derrubar Arthur Bernardes. Não tem mais governo Arthur Bernardes. Eles vão se exilar na Bolívia. Mas os membros vão continuar com suas atividades políticas. O movimento tenentista não é um movimento ideológico do ponto de vista que podemos classificá-lo como sendo liberal, conservador, socialista, anarquista. Não dá. Por quê? Porque você vai ter membro do movimento que vai virar liberal. Você vai ter membro do movimento que vai virar socialista, que vai virar comunista. Você vai ter membro do movimento que vai virar conservador, que vai participar do governo Vargas, por exemplo. Você vai ter membro do movimento que vai ser contra o Vargas. Então você tem aí esses membros do movimento como atores políticos significativos. Vamos lembrar que o nosso período republicano ele se inicia com os militares. Então os militares sempre tiveram, ao longo da nossa história republicana, participação ativa, seja mais aparente ou menos aparente. E esse é um movimento da base do militarismo, né? Pois
bem, o governo de Washington Luiz vai enfrentar os reflexos da crise de 1929 aqui no Brasil. O setor cafeeiro tem uma quebra generalizada. Então, os grupos oligárquicos que comandavam o Brasil estão nesse momento depreciados. Os cafeicultores de São Paulo. O que a gente vai ter aí? A gente vai ter um racha nas oligarquias. Nas eleições de 1930, Minas Gerais reivindicava a cabeça de chapa para Antônio Carlos de Andrada, seu presidente de Estado. São Paulo não topou, lançou Júlio Prestes, seu presidente de Estado. Minas, então, rompeu a política café com leite. Né? Na verdade, São Paulo tinha rompido o acordo, né? Seria a vez de Minas. Minas, então, monta uma chapa contrária, uma chapa de oposição, chamada Aliança Liberal, com Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, no cabeça de chapa, e com João Pessoa, da Paraíba, como vice. Nós temos, então, uma chapa que, em 1930, vai disputar com a oligarquia tradicional. Essa chapa vai reunir todos os insatisfeitos com o regime oligárquico. Vai reunir as sufragistas que queriam o direito de voto para as mulheres. Vai reunir o Partido Democrata de São Paulo, que queria um processo eleitoral mais justo, com voto secreto. Vai reunir o Partido Libertador do Rio Grande do Sul, que também queria o voto secreto, não é? Vai reunir os interesses dos trabalhadores urbanos, então a aliança vai propor as leis trabalhistas. Vai reunir os tenentes, a burguesia industrial. Pois é, aí ocorrem as eleições. Quem é que vence? Júlio Prestes, claro, né? A oligarquia que está no comando, ela tem o maior número de coronéis. E, portanto, consegue manipular as eleições nos seus estados. A Aliança Liberal só ganhou nos 3 estados que ela dominava: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Era um jogo em que não tinha justiça eleitoral, não tinha voto secreto. Então as fraudes eleitorais de lado a lado aconteceram. Como o governo de São Paulo tinha maior número de Estado sob seu comando, ganhou. Tá. Acabaram as eleições. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que João Pessoa é assassinado na Paraíba. Por razões políticas nacionais, não. Por questões locais lá da Paraíba. Não é? Só que isso é aproveitado por aqueles que queriam recorrer à revolução, ao processo armado. Vamos depor Washington Luiz e vamos tomar o poder na marra. Né? Os tenentes já estavam assanhados e tudo mais. Cresce então um movimento pela tomada do poder pelas armas. Getúlio Vargas é convencido a aderir, né? Antônio Carlos teria dito: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, o agente que é da elite vai lá e faz, o povo vai fazer do jeito dele. E do jeito dele a gente não vai ter controle. Então vamos fazer. Em 3 de outubro começa o movimento. Em 3 de novembro, Getúlio Vargas já está instalado no Rio de Janeiro. Washington Luiz foi preso, foi destituído. Júlio Prestes impedido de assumir. E Getúlio Vargas empossado como governante revolucionário. Um golpe de Estado que entrou para a história com o título de A Revolução Liberal de 1930 e que vai iniciar a chamada Era Vargas. Mas assunto para uma próxima aula. Espero que tenham gostado.
Até a próxima e boa sorte!